Aí você recebe um caso clínico no seu consultório em que o paciente chega com a projeção dos incisivos e a mãe já chega falando: meu filho está com o dente muito para frente. O que fazer? Eu estou aqui para lhe ajudar nesses casos com a ortopedia funcional dos maxilares. Meu nome é Suelen Henklin, eu sou ortopedista funcional dos maxilares e também sou ortodontista. Então vamos lá, vamos acompanhar esse caso clínico, um paciente que visivelmente nós vemos as alterações funcionais. A queixa principal da mãe era que os dentes estavam mais para frente. E o que nós observamos nessa foto? Realmente, eu tenho uma projeção, uma vestibularização desses incisivos. Mas por que isso está acontecendo? Porque as funções não estão adequadas. Esse paciente está com um desequilíbrio do seu sistema estomatognático. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Olhem essa foto. De lado, de perfil, esse paciente o tempo inteiro está com o lábio inferior embaixo dos incisivos superiores e a cada deglutição, e não só nas deglutições que talvez lá atrás não eram corretas, né? Mas hoje não é só na deglutição, é o tempo todo. Esse lábio inferior está embaixo dos incisivos superiores. Quando eu faço uma deglutição, o que seria o correto você observar no seu paciente? Deglutiu, lábios passivos se encostam. Os dentes se encostam, sai daquele espaço livre funcional que devemos sempre manter, né? Os dentes só vão se encostar na deglutição e na mastigação. Então, encostou na deglutição, a língua se mantém no palato e faz uma força sobre esse palato. Quando um paciente tem suas funções alteradas, isso não acontece dessa forma. Normalmente eu posso encontrar uma língua baixa, posso ter essa língua no momento da deglutição com a interposição, a projeção dessa língua para frente entre os dentes. Eu posso ter um lábio hipotônico superior. O que é? Esse tônus não está adequado. Eu tenho um lábio que esse tônus, o lábio superior, está não adequado e não recebendo a devida força, né? A compensação do lábio inferior através do mento, a força do mento, levando o orbicular do lábio inferior, gerar uma força para poder alcançar o lábio superior. Então eu tenho um lábio, o movimento meu de deglutição, quando eu faço num paciente que não está devidamente a sua função adequada, eu tenho um selamento labial ativo. Então, nesse paciente aqui, ele já não tem mais nem o selamento labial, porque não somente na deglutição ele não consegue colocar o lábio inferior sobre o lábio superior, e a maneira que ele encontrou de fazer a deglutição foi colocando esses lábios embaixo dos incisivos superiores. E nesse momento, quando eu recebi ele no consultório, ele já estava assim o tempo todo, não somente na deglutição. Então vamos ver essa imagem, nessa segunda imagem, que a gente tem aí os aspectos da zona neutra. O que seria isso? Os nossos músculos, eles têm um tônus adequado e que devem respeitar os limites fisiológicos, né? Então, eu tenho um tônus adequado para cada músculo. Cada músculo vai responder uma determinada força. Então, o lábio superior, o orbicular dos lábios, o inferior, o mento, a língua, todos eles têm o seu devido tônus e que leva a harmonia e essa zona neutra para os dentes. Quando eu tenho uma alteração nessa zona neutra, as coisas começam a desandar. Então é o que a gente vê nessa boquinha. A gente vê que a força desse lábio inferior, embaixo, o tempo todo na deglutição ou em outros movimentos, né? Até mesmo hábito, começou a tocar nesses incisivos superiores e levá-los para frente, vestibularizando esses incisivos. E o lábio superior, sem o seu devido tônus,
não respeitando também essa zona neutra. Então, ele permite essa vestibularização. O lábio superior vai permitindo essa vestibularização, enquanto o lábio inferior, a cada deglutição, ou até mesmo nesse caso que ele está sempre com o lábio ali, levando esse movimento dos incisivos, ok? Lá dentro da boca nós percebemos muitas alterações, né? Nos 3 sentidos nós temos aí alterações no sentido transversal, nós vemos uma mordida cruzada por realmente atresia maxilar, provável essa língua não está no seu devido lugar. Sim, é um respirador oral. Claro que ao longo da anamnese, do exame clínico, nós observamos isso. É um pacientezinho que respirava só pela boca ao longo de todo o dia e à noite para dormir também. Então nós temos aí um paciente com padrão de língua baixa que essa língua ia para frente no momento também da deglutição. Então a gente tem aí uma atresia maxilar pela falta de função correta, nós temos um paciente com problemas sagitais, deficiência mandibular, temos o paciente também que no sentido vertical tem suas alterações, temos uma mordida, um transpasse, uma mordida profunda. E temos aí um desvio de linha média, né, devido a essas alterações. A vista lateral, onde a gente faz a constatação dessa mordida cruzada, dessa atresia, dessa mandíbula estar com uma deficiência e não havendo uma chave de oclusão correta, essa vestibularização dos incisivos superiores, né? Na teleradiografia percebemos nitidamente esse tônus, a alteração desse tônus muscular superior, como ele está hipotônico esse lábio, não segurando, não freando esse movimento de vestibularização que está acontecendo devido à força do lábio inferior. E a gente percebe que os dentes ficam entre os lábios, a gente consegue ver nitidamente nessa imagem de teleradiografia. Aqui é o paciente que chegou no meu consultório, né, lá em 2018 e aqui ele em 2020, 2 anos depois. O que nós trabalhamos com este paciente? Com aparelhos ortopédicos funcionais. Aqui esse paciente utilizou até esse momento de 2020 3 aparelhos ortopédicos. Esse caso, né, nós conseguimos trabalhar as 3 dimensões, como aqui citado, transversal, vertical e sagital desse paciente. E nós conseguimos tanto colocá-lo numa função correta, equilibrar esse sistema estomatognático, como também conseguimos perceber essa mudança, principalmente intraoral, na chave de oclusão, no vertical do paciente, né? Aqui nós temos as fotos iniciais e a foto de 2020, né? Olha como esse paciente consegue selar os seus lábios, como ele consegue já fazer um selamento labial passivo, o sorriso muito mais bonito, né? Mas é claro que a gente não só avalia a estética. A estética é a consequência de uma boa função, de um equilíbrio do sistema estomatognático. Aqui temos a atresia inicial dessa maxila, né? O quanto precisávamos do transversal desse paciente. E nós conseguimos alcançar esse transversal com uma expansão lenta da maxila. É assim que nós trabalhamos na ortopedia funcional dos maxilares, através da expansão lenta. Todo o aparelho ortopédico, ele pode tanto vir um cofã, que é uma mola em que a gente pode fazer ativações, ou um expansor. E nós conseguimos fazer essa expansão, através da expansão lenta, essa mudança que a gente consegue ver nesta foto, no sentido transversal. A foto inicial, 2020, então com suas funções estabelecidas, né? Um dos aparelhos utilizados aqui foi um SN1 da doutora Vilma Simões, foi um dos aparelhos. Um outro aparelho aqui que também foi utilizado foi um SN1/SN4, é um aparelho que vai um escudo. Esse escudo inferior auxilia muito esse movimento do lábio inferior contra os incisivos superiores. Auxilia a gente
a equilibrar, né, essas funções, auxiliar o organismo, ok? Aqui, o que nós temos diferente nesse SN1 aqui a gente vê um tubo telescópico e um arco dorsal. Esse aparelho ele consegue fazer uma mudança de postura, levando a mandíbula mais para frente, uma projeção. Eu consigo protruir essa mandíbula mais para frente, ok? E com isso, com essa mudança de postura, consigo excitações neurais adequadas para que há uma mudança ao longo do tempo também estrutural, né? Inicialmente funcional e depois estrutural. Olha cá, a mudança que a gente teve do início até 2020, né? Uma chave de oclusão correta. E depois, aqui, as suas funções, ó, função, quando eu levo o paciente para tocar só em incisivos, a protrusiva, lembrando sempre a importância da proteção mútua. Então, quando eu toco nos incisivos, eu tenho que liberar todos os meus posteriores. Se eu toco lá atrás para mastigação ou toque para deglutição, eu libero esses incisivos, né? Eu não tenho toque. Então aqui a gente tem uma protrusiva e vê que está respeitando esses limites do paciente e a proteção mútua. Logo as fotos embaixo a gente vê a lateralidade, né, do lado esquerdo e direito, o equilíbrio disso. No lado de trabalho a gente libera o lado de balanceio e também a mínima dimensão vertical desse paciente. Aqui essas imagens são de 2023, então a gente viu agora uma imagem de 2020 e agora 2023 com o mesmo equilíbrio, né, fazendo protrusivas corretas, lateralidade. Agora esse momento ele vai no meu consultório em retornos para eu ver como é que está o crescimento, né? Como é que está acontecendo tudo isso. Esse paciente já não está mais usando o aparelho desde 2020, tá? Ele usou depois disso o integral, o uso absolutamente o tempo todo. Depois ele passa por uma fase passiva e agora nesse momento ele não usa mais aparelho algum, ok? E aqui nós temos a foto de 2018 aos 9 anos, 2020 aos 11 anos e 2023 aos 14 anos. Então a gente vê esse crescimento acontecendo e a gente auxiliando esse crescimento de uma melhor forma. E aqui esse sorriso, né, que eu deixo para vocês, que é o nosso objetivo, fazer os nossos pacientes sorrirem e gostar de sorrir, né, e ver que a estética é uma das consequências da ortopedia funcional dos maxilares, mas que o nosso objetivo principal é trazer uma função correta e o equilíbrio do sistema estomatognático. Um grande abraço a todos e fique por aqui com outros casos clínicos, série de aparelhos que nós utilizamos dentro da ortopedia funcional, para a gente entender um pouco mais sobre os aparelhos que eu utilizei aqui. Vou colocar muito sobre isso, sobre SN1, SN1/SN4 e outros tantos aparelhos magníficos da ortopedia funcional que fazem tanta diferença na vida dos nossos pequenos. Um grande abraço!